Boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos, mais uma segunda-feira, tendo essa oportunidade de nos conectarmos, de elevarmos as nossas frequências, de nos unirmos em frequências energéticas e vibracionais mais elevadas, para nos fortalecermos e seguirmos mais lúcidos, mais serenos e mais fortalecidos para essa semana que se apresenta como mais uma oportunidade. Vou convidá-los, como todas as segundas-feiras, a fazermos a nossa meditação para começarmos harmonizados o nosso encontro. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os olhos, descruzem as pernas, sintam os pés no chão, repousem as mãos sobre as pernas. Inspirem profundamente, permitindo que o ar entre em todas as células do nosso sistema, chegue a todos os corpos, todos os nossos níveis existenciais, que promova o relaxamento do nosso corpo físico, dos nossos músculos. E ao ser eliminado, que ele possa expelir junto com o ar, que esse ar seja um veículo para carregar as nossas tensões, as nossas angústias, as ansiedades, as preocupações do dia a dia, para fora do nosso sistema. Mais uma vez respiramos, inspirando profundamente, com a consciência que essa respiração traz, aceitando a vida como ela se apresenta e expirando, esvaziando todo o nosso sistema e nos entregando ao fluxo da forma como ele vem, na confiança absoluta de que vivenciamos exatamente aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado. Vamos mentalizar agora um fluxo de luz branca, leitosa, perolada, bem brilhante, bem intenso e bonito, descendo na direção das nossas cabeças, penetrando no topo da nossa cabeça, através do nosso chakra coronário e seguindo cada um dos nossos chakras no sentido dos nossos pés e na medida em que transpassa cada um dos chakras, promove o reequilíbrio, a limpeza, a ativação daqueles que precisam ser ativados, o reequilíbrio daqueles que se encontram muito ativos, seguindo em direção aos nossos pés, chegando em nossos pés, transpondo o nosso corpo físico, promovendo a limpeza dos demais corpos e se descarregando no solo, seguindo seu fluxo em direção ao centro do planeta, onde é possível ser transmutado todo o desequilíbrio, toda a densidade, que retornará para nós através de energia primária, pelo elemento terra, por tudo que a terra nos fornece através dos alimentos, podendo ressarcir e realimentar nosso sistema com boas frequências. Nova inspiração profunda, relaxamento,
Lentamente vamos percebendo o nosso corpo físico, retomando nossa presença, sentindo a ponta dos dedos da mão, os dedos do pé, sentindo os pés no solo, sentindo nosso corpo físico, lentamente, conforme formos sentindo confortáveis, abrindo os olhos. E com a presença aqui e agora, livre de todas as ansiedades e preocupações, estamos com os nossos canais mais limpos, mais eficientes para as nossas conexões e para podermos também fazer essa troca de uma maneira mais produtiva. O tema de hoje, ele está sendo compartilhado através de a partir de um pedido dos nossos amigos da espiritualidade que solicitaram que a gente falasse sobre esse assunto, para que muitas pessoas se sintam amparadas e ao mesmo tempo saibam que existem ferramentas possíveis para lidar com as dificuldades que estão surgindo, os desafios que estão surgindo pela absorção de frequências dessa psicosfera coletiva. Em outra ocasião nós já falamos da psicosfera coletiva, mas rapidamente, para quem não assistiu a nossa conversa anterior, acredito uma das primeiras, nós falamos sobre a psicosfera coletiva e o que ela consistia. E ela nada mais é do que o conjunto formado pela frequência energética emanada por todos os habitantes do nosso plano. Então, todas as frequências individuais, no conjunto, formam a psicosfera coletiva. Ela é o resultado da contribuição energética que cada um de nós dá, da soma da contribuição energética individual. E essa psicosfera coletiva, ele é o campo vibracional do nosso planeta. É como se fosse uma aura energética do nosso planeta. E todos que estamos inseridos na frequência do nosso planeta, estamos de alguma maneira sujeitos e conectados a essa psicosfera coletiva. Estamos constantemente, isso não há dúvida nenhuma, que estamos constantemente contribuindo com essa psicosfera, com a formação dessa psicosfera. E a gente contribui com aquilo que a gente emana, seja uma frequência mais sutil, mais equilibrada, ou uma frequência mais densa e menos equilibrada. Por isso é bastante importante da gente ter a consciência do todo, de que somos um fragmento do todo, que estamos integrados no todo e que tudo aquilo que nós vibramos e reverberamos passa a integrar esse todo. Então passa a integrar também essa psicosfera coletiva, ok? Dito isso, passamos a pensar do que a nossa psicosfera coletiva atual está formada. Quais são as frequências que estão predominando nessa psicosfera coletiva? Num momento de tantas incertezas, de tantas dúvidas, e numa sociedade com cultura de tanto controle, né? Porque nós vivemos num mundo, materialmente falando, de necessidade de controle. Então, muitos de nós sempre quisemos e continuamos querendo ter controle. Isso é uma grande ilusão. Controle não existe. Nós seguimos um fluxo, que é o fluxo que nos propicia nossas melhores possibilidades de aprendizado. Mas como vivemos apegados à ilusão do controle, nós acabamos ficando muito angustiados e muito ansiosos, muitas vezes com muito medo, com muito receio, nos falta confiança, nos falta fé, nos falta entrega e passamos a reverberar estas frequências mais densas para a nossa psicosfera. Infelizmente, essa é a frequência que tem
preponderado na nossa psicosfera e ela está bastante densa. E as pessoas mais sensíveis ou que estão com alguns links, né, porque tudo é uma questão de linkar um ponto ao outro, estão mais suscetíveis a captar as frequências dessa psicosfera, ok? Especialmente porque no momento atual, muitos de nós acabamos tendo um volume mental e um estímulo mental muito grande e com volume de informações, muitas vezes, além de alto em quantidade, é um volume de informações sem qualidade. E ele vai poluindo e vai gerando um grande emaranhado mental, um grande emaranhado de pensamentos que nos tiram do nosso centro, que nos tiram da conexão com a nossa essência, porque a nossa essência sabe que não temos controle de nada, sabe que tudo que se apresenta é absolutamente necessário e adequado para o nosso processo evolutivo. Nosso eu superior tem esse entendimento, mas o nosso ego e o nosso eu inferior não reconhece e se apega ao controle. Então vivemos neste conflito. E assim abrimos espaço para esse emaranhado mental de constante questionamento, de constante dúvida, de constante tentativa de manter o controle. Isso gera um turbilhão de emoções descompensadas, porque em algum momento a gente fica ansioso, outros momentos ficamos amedrontados, em outros momentos a gente fica angustiado e esse turbilhão de emoção acaba tomando conta do nosso campo emocional. Da mesma forma que o emaranhado de pensamentos acaba tomando conta do nosso campo mental e assim a gente vai desequilibrando os nossos corpos sutis. Quando isso acontece, nós passamos a reverberar estas frequências. E ao reverberar essas frequências, nós abrimos um canal de conexão com as frequências do coletivo que estão justamente nesta mesma sintonia. Sintonia do medo, sintonia da ansiedade, da angústia, da falta de perspectiva, da desesperança. E aí a gente faz o link. Com esse link, aquilo que estava em desequilíbrio em nós é potencializado pela psicosfera coletiva. E muito possivelmente, dependendo de como isso reverbera dentro de nós, dependendo da sensibilidade que nós temos, esse desequilíbrio acaba sendo tão acentuado que acaba por gerar desequilíbrios mais profundos que podem se traduzir em desequilíbrios químicos, que são as depressões, as síndromes do pânico, as crises de ansiedade, crises de angústia. Então, muitas pessoas têm tido e relatado a sensação de que estão depressivas, que sentem taquicardia numa crise de ansiedade, que se sentem paralisadas, realmente paralisadas, que são sintomas da síndrome do pânico, que se sentem num buraco, sensação de buraco negro, de falta de perspectiva. Eu estou trazendo aqui para vocês vários relatos reais que a gente tem ouvido e são fatos. A sensação é exatamente essa, porque na psicosfera coletiva é muito disso que está reverberando. E quando a gente abre esse link interno e faz essa conexão, é como se a gente plugasse o nosso cabo e começasse a fazer download de todas essas frequências para o nosso sistema interno. Então, o que para nós era uma emoção em desequilíbrio, ela passa a ficar potencializada e ela vai se tornando uma realidade, como se fosse a nossa realidade. E na maioria das vezes não é nossa. Na maioria das vezes ela está sendo captada do coletivo. E ao ser captada do coletivo, essa frequência começa a gerar questões
de questões de ordem pessoal, e fica difícil as pessoas compreenderem o que é delas e o que não é delas. Diante desse emaranhado de pensamentos, diante dessa confusão de emoções, esse turbilhão de emoções, falta espaço interno para o silêncio. É tudo tão agitado internamente que não existe silêncio interno, e sem o silêncio interno a gente não tem presença, como a gente está tendo aqui agora. Por isso que aqui a gente faz esse momento de introdução, para que tudo se harmonize e a gente estejamos todos na mesma frequência, a conexão se estabeleça. E tudo que a gente conversa chegue para todos no mesmo nível de possibilidade de compreensão. Se vocês repararem, quando a gente chega meio afobado para assistir a palestra, para assistir essa conversa, parece que não faz sentido. Então é importante a gente ter presença, porque na presença existe espaço de assentamento, que é o que não existe quando nossa cabeça está a milhão, ou está com conexões bagunçadas, com emoções não assentadas. Então a falta de presença nos deixa tão angustiados e tão fora do nosso centro e desconectados da nossa essência, que ela acaba trazendo visões deturpadas da realidade, nos leva a fazer leituras equivocadas da realidade, muitas vezes acentuando o medo que a gente percebeu do coletivo, mas que não é nosso, a angústia que é do coletivo e que não é nossa, mas a gente está tão fora do prumo que a gente começa a absorver e fazer a leitura distorcida de que isso realmente é nosso. E de alguma forma passa a se conectar com isso e acreditar como se essa fosse uma realidade. A gente sai da nossa realidade individual interna e se conecta com essa realidade do coletivo que está em desequilíbrio. Então é muito importante a gente saber como reverter, como retomar o caminho do centramento, porque isso pode sim ser internalizado e acabar constituindo uma doença física, porque um campo, nós somos vários campos vibracionais, e um campo em desequilíbrio reverbera no outro, que reverbera no outro e reverbera no outro. Então o nosso campo mental em desequilíbrio, ele reverbera no nosso campo emocional, que em desequilíbrio também vai reverberar no nosso campo físico, alterando os nossos equilíbrios físicos, inclusive os equilíbrios químicos. E na medicina tradicional nós vamos ter diagnósticos de doenças físicas, que certamente precisarão ser tratadas no físico, mas sabendo que as causas podem estar em outros lugares. E se a gente já tem essa consciência agora, antes disso tudo acontecer, nós somos capazes de interceder num nível pré-patológico, antes de se tornar uma doença, já restabelecendo o equilíbrio lá na fonte que seria uma potencial geradora dessa questão física, né? Então eu queria compartilhar com vocês também algumas possibilidades, além de trabalhar a presença, as possibilidades de nós cortarmos, né, rompermos essas conexões com a psicosfera coletiva desequilibrada, porque ao fazer isso, nós conseguimos nos centrar naquilo que já está assentado dentro de nós. Tá. Parar e respirar é o primeiro passo. Assim como a gente faz aqui, a primeira coisa é para e respira. Porque quando a gente para e a gente respira, a gente passa a tomar as rédeas do nosso sistema através da minha inspiração, de uma maneira consciente. Eu escolho o que eu vou colocar para dentro
e o que eu vou colocar para fora. O quanto eu vou permitir que essa frequência entre e o que eu quero que saia. Então a respiração é uma ferramenta que a gente não valoriza. A gente desaprendeu a respirar ao longo da nossa vida, porque a gente nasce respirando profundamente, respirando muitíssimo bem, como todos os bebês, e ao longo da vida a gente desaprende. Então a consciência na respiração é uma grande ferramenta de auxílio, né? Antes da gente responder qualquer coisa para alguém, uma boa e profunda respiração pode mudar a resposta. Então partimos desse momento. Uma vez respirando, a gente abriu espaço naquele emaranhado de pensamentos, naquele turbilhão de emoções para o que eu vou fazer agora. E aí eu vou ensinar para vocês uma técnica de limpeza do nosso campo energético através da visualização da cor violeta. A cor violeta, ela tem uma frequência de limpeza profunda e de transmutação dos padrões energéticos que nós estamos vibrando. Então a gente pode imaginar, visualiza uma luz violeta bem bonita, como se, da forma que fizer mais sentido para vocês. Pode ser uma chuva, pode ser uma ducha, pode ser um scanner violeta, a forma que for mais fácil visualizar. E imagina que essa luz violeta está passando todo o seu sistema, literalmente lavando a sua alma, lavando todos os seus corpos sutis. Imagina seus corpos expandidos, então seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental, seu corpo espiritual, e que essa luz está passando em todos esses corpos, transmutando todos os desequilíbrios, todas as densidades, que está levando tudo aquilo que não te pertence, que não pertence ao seu sistema, que se conectou por algum link que você tenha aberto, mas que você não deseja que permaneçam no seu sistema. E através dessa visualização e de envolver os nossos campos na luz violeta, a gente imagina a limpeza. E tudo isso sendo levado e transmutado, porque toda frequência energética pode reverberar no seu positivo e no seu negativo. E quando a gente fala em transmutação, a gente está mudando a frequência, a polaridade da frequência que a gente está reverberando. Depois dessa visualização, a gente pode imaginar uma luz branca envolvendo o nosso corpo. Pode ser um casulo de luz branca, pode ser uma bolha de luz branca, e que essa luz branca, ela gera proteção, traz equilíbrio, ela assenta as virtudes que a gente precisa para aquele momento, seja força, seja fé, confiança. A gente pode, de forma intuitiva, ir pensando naquilo que a gente está necessitando: serenidade, lucidez, clareza de pensamento, compreensão, entrega. A gente vai fazendo esse assentamento dessas virtudes, e a luz branca nos envolvendo como se fosse uma blindagem energética, para que dentro do nosso campo já limpo permaneçam só as nossas reverberações já em equilíbrio, e que o campo externo não penetre nessa bolha. Isso a gente pode fazer sempre. Depois desse exercício de limpeza, eu tenho certeza que as desconexões vão ser feitas e que a sensação é muito diferente. A gente passa a ter lucidez e clareza sobre o que a gente está sentindo, porque a gente ficou apenas com aquilo que nos pertence. Tá? O que mais que eu ia comentar? Importantíssimo a gente vigiar os nossos padrões mentais, porque os links que são feitos com a psicosfera coletiva normalmente vêm dos nossos padrões mentais, que eu chamei de emaranhados de pensamentos, e dos nossos padrões emocionais, que esse turbilhão de emoções descompensadas, desgovernadas e incompreendidas, que a gente simplesmente vai deixando aflorar sem entender de onde vieram e se nos pertencem. Tá?
Muito desses pensamentos e dessas emoções são alimentados pelo externo. São alimentados por aquilo que a gente consome. Quando a gente fala alimentados é porque realmente a gente põe para dentro, não só através de alimentos que a gente digere, mas de alimentos mentais, intelectuais, as leituras que a gente faz, os jornais que a gente vê, as notícias que a gente ouve, as conversas que a gente trava com as outras pessoas, a desesperança na fala do outro, que a gente permite que nos contamine, o conflito que a gente participa. Enfim, é muito importante a gente vigiar o nosso padrão mental, cortar padrões quando a gente percebe que ele não está sendo bom. Estou ali na cozinha assistindo uma televisão, um jornal, de repente estou vendo, aquilo não está me fazendo bem, desliga. Estou no meio de uma conversa, aquela pessoa não está me agregando, muda o assunto. Não ingira, a gente não continua comendo um prato que a gente não está gostando. Por que a gente vai continuar se alimentando de algo que não está fazendo bem? A gente precisa ter a consciência para identificar e falar, não, obrigado. Não é isso que eu quero me alimentar. Então, cuidado com os padrões mentais, vigiar constantemente, porque disso pode depender a nossa saúde física, emocional e mental. Precisamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa entrega e a crença de que está tudo fluindo da forma como é necessário e que tudo é uma grande oportunidade. Porque quando a gente se conecta com essa visão da oportunidade, não existe espaço para o desespero. O desespero vem da desesperança e da incompreensão do que a gente está vivenciando. E nós não precisamos disso. Temos esclarecimento suficiente, precisamos simplesmente saber como nos desconectar. Lembrem que nós somos um sistema muito complexo. Como é que a gente faz quando o nosso celular se conecta com uma rede que não é segura? Fez a busca, conectou com um Wi-Fi que não é seguro e que a gente sabe que dali pode vir vírus. O que a gente faz? Vai lá, desabilita o Wi-Fi, cancela a conexão e depois a gente busca, reconecta e começa a buscar uma outra rede segura. É exatamente assim que a gente tem que fazer com os nossos padrões. Porque se a gente não vigiar e não ficar constantemente olhando em que rede que eu estou trabalhando, a gente corre o risco do nosso aparelhinho aqui, nosso sisteminha interno, por algum bugzinho que a gente tenha, fazer um link com uma rede não segura e passar a se alimentar de frequências não seguras. Se a gente está vigilante, a gente está sempre checando em que rede que eu estou conectada. E se não for uma rede bacana, desconecta e procura outra. A gente sabe que tem redes muito, muito, muito límpidas, lúcidas, serenas e claras à nossa disposição. É só fazer essas boas escolhas. Estar consciente e vigilante. Era isso que eu queria falar hoje, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que auxilie, seja um bom mecanismo de vigília, sabendo que a gente cada vez mais tem que estar com essa presença e não cair nessas pequenas armadilhas do nosso próprio sistema. E se cair, estar vigilante para corrigir, tá bom? Vou ler meu textinho agora, que diz o seguinte: eu vi a Terra como um tabuleiro de xadrez, pintada com quadrados brancos e pretos. Choveu, o preto escorreu para o branco e tudo se tingiu de cinza, sujo e triste. Choveu mais e tudo se transformou no mais puro branco. Eu ouvi as palavras: tenha fé, fique firme e saiba que a Terra e tudo o que nela está e existe está passando por um tremendo processo de limpeza. Tudo está caminhando muito bem, porque está de acordo com o meu plano.
Sinta-se em perfeita paz. Com isso eu queria deixar a mensagem de que o nosso tabuleiro é branco, sempre foi. E a gente tem que ter essa consciência. E se em algum momento a gente enxergar cinza ou preto manchado, se conectar com a ideia e com a confiança e a certeza de que ele é branco e que esse momento vai passar. Fiquem bem, uma boa noite para todos, uma excelente semana, que todos nós possamos usufruir dessas frequências que recebemos na noite de hoje e que possamos ser antenas que reverberem para quem está ao nosso lado, boas frequências, servindo também de instrumento de resgate para muitos que em alguns momentos se desequilibram e que no nosso caminho também sempre tenham antenas de luz para nos resgatar quando a gente também dá aquela caidinha. Obrigada pela presença e até a semana que vem. Estaremos juntos.